Salve pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd em mais um vídeo bacanudo pra vocês. Dessa vez trazendo pra vocês um item aqui da minha gibiteca que eu tenho muito carinho, que é a minissérie Marvel Luz e Sombras, que foi publicada pela editora Mitos há muito tempo atrás. Venham comigo que eu vou abrir essa preciosidade aqui e mostrar pra vocês. Mas claro que é para começar logo, um pé na porta, dedo no like, se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito, ativar o sino para receber sempre as notificações, né, de conteúdo bem bacanudo que a gente traz com muito carinho para todos vocês. E pessoal, nem preciso dizer, né, compartilhando o vídeo, fazendo isso que eu estou pedindo para vocês, cara, é uma força sensacional que vocês estão dando aqui pro canal, pro nosso trabalho, pro reconhecimento e fazer com que o canal, né, seja cada vez mais conhecido por quem curte, né, esse fantástico mundo pop, geek e nerd que a gente tanto adora. Mas chega de papo falado e vamos mostrar esse quadrinho bacanudo aqui para vocês. Eis aqui que eu trago para vocês, pessoal, a coleção, né, a minissérie Marvel Luz e Sombras, publicada pela editora Mitos. Pessoal, ela foi publicada aqui no Brasil em 1999, pessoal. Há mais de 23 anos atrás. Sendo que ela foi publicada nos Estados Unidos entre 1997 e 98. Inspirada, tá? Aqui a pegada dela, obviamente, é chamar um Dream Team de artistas da Marvel, ou que a Marvel convidou, tá? Dentre eles, Lee Weeks, Bernie Wrightson, Ron Marz, Brian Stelfreeze, Gerard Jones, Gene Ha, Roger Stern, John Buscema, Jim Starlin, meus amigos, Marv Wolfman, Liam Sharp, Jill Thompson, Kate Giffen, Tom Greenberg, Michael Golden, John Paul Leon. Senhores, um Dream Team para pegar histórias, personagens da Marvel e criar histórias pequenas, histórias curtas em preto e branco. Nem preciso dizer, né? Se vocês pegarem um pouquinho aqui, eu estou fazendo alusão aqui a um vídeo que eu já fiz aqui no canal, a Marvel se inspirou em um outro projeto que foi muito bem sucedido, tá? Tanto de público quanto crítica e vendas que eu estou falando, que é Batman preto e branco. Essa saga, ela foi lançada em 1996, a primeira minissérie do Batman preto e branco, ganhou Eisner, foi reconhecida e tudo mais, e obviamente a Marvel quis uma série para chamar de sua, né, em preto e branco. Então, idealizou o Marvel Shadows and Light, se eu não me engano é o nome original, aqui Marvel Luz e Sombra, traduzida pela Mitos. E aqui, pessoal, nessa primeira edição, deixa eu botar eles aqui do lado, vou mostrar a primeira edição aqui para vocês, nós temos ninguém mais, ninguém menos que Gerald Jones nos roteiros e Gene Ha na arte, fazendo uma história da Viúva Negra. E aqui, pessoal, nessa história, o Gerald Jones, ele quis abordar assim um lado mais dúbio, abordar aquele lado espião da personagem que você nunca sabe de que lado realmente ela está, né? E Gene Ha nos mostra aqui uma arte um pouquinho diferente daquilo que ele estava acostumado, né, a nos mostrar. Veja bem, um pouquinho diferente no estilo, qualidade sempre impecável, né? A arte pintada, né, em gravuras, quer seja em gravuras, e nesse caso aqui um nanquim aguado, né? E nem preciso dizer aqui também ficou um efeito, eu não sei se vai dar para vocês perceberem, mas do papel ele tem um efeito que eles colocaram como se ele tivesse sido pintado sobre uma tela, sobre um tecido, né? Como se tivesse realmente um quadro pintado. Então o Gene Ha nos mostra aqui realmente a Viúva Negra em uma aventura em que você não sabe, né, de que lado ela realmente está. E nem preciso dizer, né, pessoal?
A arte simplesmente sensacional de Gene Ha nos transporta aqui realmente, literalmente para um quadro, né, para uma pintura, sem perder o dinamismo. Na segunda história, nós temos ninguém mais, ninguém menos que Bernie Wrightson fazendo uma história do Hulk. Aqui, nessa história, o Wrightson ele tenta mostrar pra gente um lado um pouco diferente, vamos dizer assim, do Hulk, né? Tentando fugir um pouquinho daquele estereótipo, né? Daquela massa de músculos, daquela força bruta e ira descomunal que o Golias Esmeralda tanto é conhecido, né? E aqui ele faz não apenas o roteiro, mas a arte também. Então nós vemos aqui, meu amigo, a arte de Wrightson aqui explorando bastante aqui o claro escuro, com panos de fundo claro, né? Praticamente não tem pano de fundo. E como eu falei para vocês, ele nos mostra um Hulk aqui, não necessariamente reconhecido aqui apenas pela sua força bruta, né? E pela sua capacidade de combate. Então mostra aqui o Hulk, né? Enfrentando vários monstros, dinossauros, dragões, empunhando espadas e enfrentando eles sem dó nem piedade, e indo no encontro ao criador desses monstros, justamente para encontrar um velho moribundo, onde ele descobre que na realidade os monstros são fruto da cabeça justamente desse senhor. Seria capaz do Hulk simplesmente destruir seu inimigo, assim como ele destruiu todas as criaturas criadas por ele? É muito interessante aqui, né? Ele mostra, o velho mostra que ele fala que ele cria sem querer esses monstros e não espera que o monstro, um ser de intelecto limitado, entenda sobre tudo aquilo que ele está passando. O Hulk olha para o monstro, aí olha para o monitor, né, que é da onde vem a imaginação, ele projeta na tela e a da tela vira realidade. Ele simplesmente dá um tapinha na TV e vira um campo lindo e pacífico. E o senhor fala: ah, agora está muito melhor. Obrigado. E no final o Hulk arremata. Intelecto limitado, né? Ben Wrightson realmente sabe contar uma boa história, né, meu amigo? Independente do personagem. Aqui, a próxima, meus amigos. Temos uma história do Demolidor feita por Ron Mars. Roteiros e Brian Stelfreeze na arte. Aqui, pessoal, nós vamos ver assim uma curiosidade, tá? Nessa história aqui, tanto o Ron Mars como o Stelfreeze, eles já tinham idealizado essa história que eles queriam contar há anos antes, né, da proposta, né, da minissérie e tudo mais. E eles sempre quiseram fazer ela, curiosamente, em preto e branco. E quando veio essa oportunidade, né, eles ficaram surpresos, né, por ter casado a oportunidade, né, com uma ideia que eles já tinham em mente. E quando apareceu, eles agarraram. E aqui eles tentam dar também uma visão daquilo que seria o Demolidor, né, as histórias, o tom que as histórias do Demolidor poderiam ter na época que eles estavam fazendo. E que mostra aqui que o mundo do Demolidor ele está a um passo do mundo da nossa realidade, né? Com base nisso, eles mostram esse mundo do Demolidor mais sombrio e realista que os demais heróis. Porém, sem esquecer, né, o fio de esperança que sempre move, né, o lado heróico dele. Pois apesar do demônio destemido combater o crime geralmente com violência, ele nem sempre faz isso espancando o mal, né? Muitas vezes ele pode ajudar uma pessoa. Nesse caso aqui, ele acompanha um senhor que se lamuria diante de uma igreja, reclamando com Deus, de repente, uma vida sofrida, né? Um momento de desespero. E ele pergunta: por quê? Por que, Senhor? Por que fez isso comigo? Eu o mantive em meu coração e mente a vida inteira. E é isso que eu recebo em troca? Você levou meus amigos e eu aceitei achando que a hora deles havia chegado. Depois levou minha esposa e eu aceitei. E agora eu estou sozinho. Não conheço mais este mundo e ele me assusta.
não tenho mais nada, e ele assim quebra a sua bengala, já que ele é cego também. Aí ele fala: eu só quero morrer. Por que és tão cruel comigo? Diante disso, o Demolidor fala de cima da igreja: talvez Deus tenha um plano para você. Aí, quem está aí? Um amigo. Alguém que te entende. E assim ele conta a história da vida dele também, dos amigos e amores que perdeu, e de que, assim como eu, você também não pode se deixar dominar pelo desespero. Sua voz vem do alto. Por acaso você é um anjo? Aí o Demolidor: não, apenas um homem. Chegue mais perto. E assim o Demolidor se aproxima. Estou aqui. E ao se aproximar, ele fala para o homem: apesar de se sentir solitário, saiba que mesmo numa noite como esta, você não está sozinho. Isso não lhe dá um motivo forte para não desistir. Fala: você me oferece salvação. Se não é um anjo, me deixe tocar seu rosto. E o Demolidor o impede. Eu sou apenas humano. Mais parecido com você do que imagina. Se encontrei um pouco de esperança em que me agarrar, você também pode fazer o mesmo. Aí ele fala, assim, ele dá mais um conselho pro velho, entrega para ele a bengala. Eu vou ajudá-lo a chegar em casa. E assim o Ron Marz e Steel Freeze terminam essa história belíssima do Demolidor, nos abrindo espaço para uma história feita por Lee Weeks, roteiro e arte, de ninguém mais ninguém menos que o personagem mais carismático da primeira família da Marvel. Sim, estou falando do Coisa. Nessa história, Lee Weeks dá a sua visão, né, para o personagem tão carismático e tão sofrido da Marvel. E aqui ele tenta mostrar, assim, justamente a evolução, o aprendizado que esse personagem tem, principalmente quanto à sua autoimagem. Pois talvez ele consiga descobrir aqui nessa história que a forma como o mundo enxerga talvez esteja conectada, seja uma consequência da forma como ele mesmo se vê. Lee Weeks aqui, sempre com a sua arte impecável, mostra o Coisa chegando num planeta e povoado por pessoas que falam a mesma língua que ele. E justamente é aqui que começa esse aprendizado, pois devido a um impacto, o Coisa se encontra cego e desmemoriado. E aqui ele vai de novo se reconectar com a sua humanidade, talvez também se reconectar com o seu passado e quem sabe também com a sua autoestima. Aqui mais uma página e uma história impactante, mostrando aqui que não interessa a aparência, né, que o Coisa tem. A sensibilidade, né, e a humanidade tá sempre nos olhos, né, rapaz? E o Lee Weeks consegue demonstrar isso aqui em cada quadrinho que ele desenha. O nosso personagem. E aqui, pessoal, vamos ser brindados por uma história do Homem-Aranha, né, na história O Encontro, com roteiros de Mark Andreyko e a arte de Jill Thompson, pessoal. Ninguém mais, ninguém menos que Jill Thompson. O Mark Andreyko, pessoal, ele fazia as histórias do Doutor Estranho naquela época. Mas quando apareceu a oportunidade de escrever a história do seu personagem predileto num projeto tão audacioso da Marvel, ele não perdeu a chance. E nessa história, ele consegue homenagear, vamos dizer assim, o personagem, né, que é tão querido, o personagem preferido dele, nas próprias palavras, né, do autor. E ele consegue homenagear também aqui a mitologia do personagem, com seu eterno, assim, altruísmo, botando sempre as pessoas, né, na frente dele, a felicidade delas à frente dele. E principalmente, pessoal, o relacionamento dele com a sua tia. Aqui, pessoal, fica uma curiosidade, pois Jill Thompson, né, que já foi muito conhecida pelas histórias que ela fez, contribuições que ela fez
no selo da Vertigo. E aqui é o primeiro personagem, né? Aqui é o primeiro personagem super-heróico da Marvel que ela fez. Essa foi a primeira arte que ela fez para um personagem da Marvel, né? Então fica aqui uma curiosidade, uma artista tão marcante aqui, dando também o seu recado, dando aqui a sua visão do personagem, que também é o preferido dela. Em seguida, meus amigos, vamos ser brindados com uma história do Homem-Coisa, por ninguém mais, ninguém menos que Marv Wolfman nos roteiros e Liam Sharp na arte. Senhores, aqui Marv Wolfman nada mais é do que uma volta para casa, né? Marv Wolfman, ele foi, além de ter ficado muito conhecido, lógico, né, pela passagem dele nos Novos Titãs, ele já havia nos anos 70 participado, supervisionado a produção de histórias preto e branco da Marvel, principalmente aquelas voltadas para o horror. Então ele já tinha inclusive feito uma história, escrito uma história do Homem-Coisa. E aqui na realidade é uma volta, né, às raízes, fazendo aqui uma história em que o Homem-Coisa não necessariamente ele é o personagem principal. Na realidade ele permeia todas as eras de várias histórias que estão acontecendo durante um tempo em que o Homem-Coisa ora é testemunha, ora ele interage. E como muitas pessoas talvez não conheçam, o Homem-Coisa ele é uma entidade, né? Um ser, um monstro também em algumas histórias, que ele basicamente ele é movido pelo medo das pessoas. Isso atrai o Homem-Coisa. E quem sente medo queima ao toque do Homem-Coisa. Isso aí é uma maldição do personagem que, ora, ele tem aspectos heróicos e tudo, mas devido a esse aspecto monstruoso, ele acaba sempre caindo pro lado do horror. E esse horror aqui é muito bem explorado pela arte simplesmente detalhista e fantástica de Liam Sharp. Liam Sharp, por sinal, que eu já resenhei aqui uma história fantástica dele, da Mulher Maravilha, que ele fez para Mulher Maravilha, roteiro e arte, encontrando o Batman. Simplesmente sensacional, eu vou deixar aqui no link na descrição. Aqui, meus amigos, que arte sensacional. Fica um detalhe, é que com o passar das eras dessa história que acontece, o Liam Sharp ele também alterou o estilo dele, né, utilizado no momento de contar a história, valorizando ainda mais o traço e, né, o espetáculo e a narrativa visual aqui que nos é mostrado. De um personagem que eu sempre achei muito difícil de se contar uma história, de passagem, por conta de todas essas características que eu falei para vocês. Meus amigos, o que dizer da arte de Liam Sharp? Senhores, isso aqui é em 1998, eu devo lembrá-los, tá? A arte do cara só melhorou. Só melhorou de lá pra cá. Em seguida, pessoal, fomos brindados com uma história de ninguém mais, ninguém menos que Jim Starlin, à frente do Doutor Estranho. E aqui é bem interessante, né? Que o criador de Thanos, Jim Starlin, ele explora várias facetas do personagem místico da Marvel, que tanto fascina, né, hoje em dia, né, as telas do cinema. E aqui ele explora o lado heróico, guerreiro, mago. E uma em especial que naquela época ainda não havia sido explorada com tanta ênfase, vamos dizer assim, que é o lado médico do personagem. E por que não dizer parteiro? De estar deu um show de história aqui também. Logo em seguida, a última história desse volume, Hulk volta ao lar. Ninguém mais, ninguém menos que Roger Stern no roteiro e John Buscema na arte, senhores. Em Volta ao Lar, Roger, ele, né, conhecido por ter criado o Duende Macabro, por ter feito aquela história fantástica do Homem-Aranha, né, o garoto que colecionava Homem-Aranha. Ele tentou, assim, vamos dizer assim, condensar toda a crise de identidade do personagem nessa pequena historiazinha aqui de 8 páginas. E que temos mais uma vez aqui o embate das personalidades de Bruce Banner, Pacífico, com o Hulk.
e que aqui talvez o preço tenha, né, alto demais, que é a vida dos dois. E que talvez justamente pelo fato do Hulk sempre salvar o Bruce Banner que sempre amaldiçoou a personalidade do Hulk, tenha que reconhecer que tem uma dívida muito cara com seu alter ego. Nem preciso dizer, né? John Buscema, a arte do John Buscema, ele aqui voltando da aposentadoria. John Buscema já estava aposentado em 98, mas que não resistiu ao convite da Marvel, principalmente pelo fato dele homenagear também aqui o seu irmão, Sal Buscema, que fez tantas histórias, né? Que tanto desenhou as histórias do Hulk. Em seguida, pessoal, somos brindados com a terceira e não menos especial edição, nos mostrando aqui uma história dos irmãos John Paul Leon e Alex Leon, à frente de uma história do Wolverine. História trabalho fácil. E aqui, pessoal, o John Paul Leon, ele, um ilustrador cubano e americano, ele já fez a minissérie, ele é mais conhecido talvez pela sua minissérie na Terra X, fez aquela Batman Criaturas da Noite, e ele foi considerado também um dos arquitetos, pessoal, do selo Milestone da DC, já que ele também foi ilustrador do personagem Super Choque. E nessa história, eles contam uma história de perseguição, espionagem, por que não dizer, de um assassino que tem a missão ingrata de tentar matar ninguém mais, ninguém menos que Wolverine. Diante dessa missão, obviamente que tinha que dar errado, ele passa a ser perseguido implacavelmente pelo baixinho mais invocado da Marvel. E em uma história sinistra, meus amigos. Em seguida, pessoal, nós somos brindados com uma história de um personagem que logo logo vai se tornar muito conhecido, né, pelo Disney Plus, já que vai ganhar uma série, né, no Disney Plus, uma série, que é o Lobisomem, na história Crime e Castigo, contada aqui pelos artistas Jim Starlin e Tom Greenberg. Jim Starlin nos roteiros e Tom Greenberg na arte. E Jim Starlin aqui, né, nos brindou com mais um conto de horror clássico, né, de um personagem que é marcado também, né, pela dualidade, já que Jack Russell se transforma, né, na meia-noite no personagem, no lobisomem. E aqui ele trava uma caçada contra um outro tipo de monstro, um psicopata, que está matando crianças em uma determinada cidade do interior dos Estados Unidos. E aqui, o caçador vai virar caça nas mãos do lobisomem. Nessa história, pessoal, de Starlin, como eu falei para vocês, ele aborda aqui justamente o lado mais sombrio e sinistro dessas histórias em preto e branco. E aqui, pessoal, uma curiosidade, eu não sei de vocês, mas ela me lembrou demais a arte do Greenberg, me lembrou o John Buscema. E eu me lembrei que o Greenberg também já desenhou histórias do Conan, né? Então, com certeza, ele bebeu da fonte aqui do mestre Buscema. Em seguida, pessoal, temos uma história do Doutor Estranho feita pelo trio Michael Golden com John Beat e Al Milgrom, entre realidade e ficção. Dessa história, contada em 2 atos que se complementam, mostra um embate filosófico e físico do Doutor Estranho entre os maiores dilemas, né, que tanto atormentam um homem durante toda a sua vida, né? As dualidades entre luz e trevas, verdade e mentira, o bem e o mal, e a realidade e a ficção. Não interessa em qual lado a balança, né, sempre vá pender mais. O homem ele sempre vai buscar justamente o equilíbrio e o controle. E na última história, dica furada, nós vamos ver Kate Giffen no roteiro e arte, com arte final de Andy Smith. Vamos ver aqui o Kate Giffen nos brindar, né, com aquele seu humor sempre peculiar. Mais uma aventura do Homem-Aranha combatendo o mal em qualquer lugar, dessa vez aqui contra a Hydra. Só que aqui, pessoal, tem uma pegadinha, pois o Homem-Aranha mostra que ele é um herói que combate o mal, não interessa o local em que ele esteja, certo ou errado.
E aqui encerra a resenha dessa minissérie tão pai d'égua, meus amigos. Nem preciso dizer, né, que fica a dica de leitura, vocês ainda conseguem encontrar essa minissérie nos sebos virtuais da vida, Shopee, estante virtual e por aí vai. E mais, pessoal, a Mitos, ela publicou depois essa minissérie compilada em uma edição única, capa cartão, tá? Então vocês conseguem tanto essa minissérie em 3 partes, quanto a compilada. Fica a dica, tá? Mais uma vez, nem preciso